Na fria madrugada de 3 de julho de 2014, em Osasco, a cabeleireira Valéria Santos, de 28 anos, acreditava que estava segura na casa do namorado. O que era para ser uma noite tranquila, no entanto, transformou-se em um pesadelo silencioso. Choros abafados vindos do corredor e uma batida desesperada numa porta vizinha a deixaram paralisada. Por um instante, o que acontecia do outro lado da parede era um mistério aterrorizante, e o medo quase a impediu de agir. Quase. Naquela mesma noite, uma discreta gravação de áudio, feita com seu celular, mudaria tudo. Esta é a investigação completa do segredo guardado a 7 chaves no KM-18 e da coragem de uma mulher que se recusou a ignorar um pedido de socorro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Valéria Santos tinha 28 anos e trabalhava como cabeleireira. Seu objetivo profissional era claro: abrir o próprio salão de beleza. A maior parte de sua renda era direcionada para essa meta e para os cuidados com sua mãe, Dona Cida, que enfrentava problemas de saúde. A rotina de Valéria, conhecida por amigos e clientes como Val, era dividida entre o trabalho e as responsabilidades familiares. Ela era descrita como uma pessoa focada e determinada, com um plano de vida bem definido. A história se passa na cidade de Osasco, um município da região metropolitana de São Paulo. O cenário específico dos acontecimentos é o bairro KM-18, uma área residencial densamente povoada, caracterizada por grandes conjuntos de prédios populares. A vida nesses condomínios seguia um ritmo próprio, com grande número de moradores compartilhando espaços comuns, mas muitas vezes sem interação direta entre si. O ano era 2014. Os eventos ocorreram durante o inverno, uma estação que em São Paulo se manifesta com temperaturas baixas, especialmente durante a noite. Naquela época do ano, as ruas da região do KM-18 ficavam com pouco movimento após o anoitecer. O frio contribuía para que os moradores se recolhessem mais cedo em seus apartamentos. O silêncio predominava nos corredores dos edifícios, quebrado apenas por ruídos rotineiros da vida em comunidade. A relação de Valéria com a mãe era um pilar central em sua vida. Dona Cida não era apenas a figura materna, mas também sua principal confidente e conselheira. Era com ela que Val compartilhava suas aspirações profissionais e preocupações pessoais. Essa conexão se mostraria fundamental nos dias que se seguiram. A vida de Val seguia um curso previsível, pautado pelo trabalho, pela economia para o futuro e pelo apoio à família. Nada em sua rotina indicava a proximidade de um evento que a colocaria no centro de uma complexa investigação criminal. No dia 2 de julho de 2014, por volta das 23 horas, Valéria Santos chegou ao condomínio onde seu namorado morava. O momento de sua entrada foi capturado pelo sistema de câmeras de segurança do edifício. A filmagem, que mais tarde se tornaria uma peça da investigação, mostra Valéria caminhando pelo portão principal e se dirigindo ao bloco do apartamento. Para ela, aquela era uma visita rotineira. Seu plano era simples: passar a noite no local e, na manhã seguinte, tomar um café antes de seguir para seus compromissos. Não havia qualquer indício ou sinal de anormalidade. Tudo indicava que seria uma noite comum, como outras que já havia passado naquele mesmo lugar. Os registros confirmam que ela entrou no apartamento minutos depois, sem saber que os acontecimentos das horas seguintes seriam decisivos. Já durante a madrugada, o namorado de Valéria anunciou que precisava sair. A razão apresentada foi a necessidade de comprar um remédio. Ele deixou o apartamento e Val ficou sozinha no imóvel. O silêncio se instalou. A rotina do prédio, àquela hora, era de completa quietude. A maioria dos moradores já dormia. Foi então que um ruído quebrou essa calma.
Valéria ouviu choros. Eles vinham da área do corredor, do lado de fora da porta. O som era baixo e abafado. Não era um choro claro e aberto, mas um lamento contido. A natureza do som indicava que sua fonte estava próxima, mas obstruída por uma barreira física, como uma porta ou parede. A princípio, ela permaneceu imóvel, tentando identificar a origem exata e a natureza daquele som, em meio à quietude da noite. Os choros continuaram, agora acompanhados por sussurros. Valéria levantou-se e caminhou em direção à porta de entrada. Ela encostou o ouvido na madeira, tentando decifrar as palavras. As vozes eram abafadas e incompreensíveis. A única certeza era a sua proximidade. Elas vinham do corredor, imediatamente do outro lado. Nesse momento, sentiu uma vibração. Uma batida fraca veio de dentro da própria porta. O som se repetiu. 1, 2, 3 vezes. O toque era abafado, como se feito com pouca força. Não era uma batida de quem queria entrar, mas de quem estava preso. A natureza do toque era clara. Era um pedido de ajuda. Alguém, do lado de fora, estava batendo na porta do apartamento onde ela estava, buscando socorro. Diante da situação, a reação de Valéria foi metódica. Ela se afastou da porta e localizou seu telefone celular. Sem hesitar, ativou a função de gravação de áudio do aparelho. Com o gravador ligado, ela posicionou o telefone no chão, o mais próximo possível da fresta inferior da porta, para capturar os ruídos com a máxima clareza. Os metadados do arquivo de áudio confirmariam posteriormente o horário exato daquela ação. 2h da manhã do dia 3 de julho. O microfone do aparelho captou os sons que vinham do corredor. O choro infantil, antes abafado, tornou-se mais distinto na gravação. O áudio também registrou o som de correntes sendo arrastadas, um ruído metálico e pesado contra uma superfície dura. Havia ainda um clique metálico, um som de tranca que se repetia em intervalos irregulares. Valéria não compreendia a dimensão completa dos acontecimentos. No entanto, seu instinto indicou a necessidade de criar um registro concreto. A gravação era a única maneira de provar que aqueles sons eram reais e que o pedido de socorro havia de fato acontecido. Ela manteve o celular gravando por alguns minutos, capturando a sequência de ruídos que compunham a atmosfera do outro lado da porta. Após julgar ter material suficiente, ela interrompeu a gravação e certificou-se de que o arquivo de áudio estava salvo na memória do dispositivo. Naquele momento, sem que ela soubesse, a principal evidência da investigação que se seguiria estava segura em suas mãos. A decisão de gravar, tomada em poucos segundos, mudaria o rumo de toda a história. Com a gravação salva no celular, a prioridade de Valéria mudou para a sua própria segurança. Ela permaneceu em silêncio por alguns instantes, atenta a qualquer movimento no corredor do prédio. Assim que se sentiu segura, pegou seus pertences e deixou o apartamento de forma rápida e discreta. O trajeto até sua casa foi feito em estado de alerta. Ao chegar, procurou imediatamente sua mãe, Dona Cida. Valéria relatou os acontecimentos da madrugada, descrevendo os choros, os sussurros e a batida na porta. Em seguida, reproduziu o áudio que havia gravado. Dona Cida ouviu o relato e a gravação com extrema seriedade. Sua reação foi imediata. Ela afirmou que aquilo era um pedido de ajuda real e que a inércia não era uma opção. O conselho foi direto e inequívoco. Assim que amanhecesse, Valéria deveria ir à delegacia e apresentar a gravação como prova. A decisão de agir foi consolidada pelo apoio materno. Na manhã do dia 3 de julho, Valéria Santos foi à delegacia de polícia. O relógio marcava 8 horas. Ela se apresentou ao plantonista e solicitou o registro de um boletim de ocorrência. Seu relato descreveu os eventos ocorridos no apartamento do namorado, em Osasco. Valéria detalhou os sons que ouviu,
Choros abafados, sussurros e uma batida na porta que interpretou como um pedido de socorro. O ponto central de sua denúncia, no entanto, não era apenas o seu testemunho. Ela informou aos policiais que havia gravado os sons. Com o celular em mãos, ela apresentou o arquivo de áudio como prova material. O áudio foi reproduzido na delegacia. A clareza dos ruídos capturados mudou a natureza do registro. O choro infantil, o som de correntes e os cliques metálicos eram inconfundíveis. A denúncia deixou de ser um relato subjetivo e passou a ser uma ocorrência com evidência física. Os agentes de plantão reconheceram a gravidade potencial da situação. A polícia formalizou a queixa e anexou uma cópia do arquivo de áudio ao boletim de ocorrência. O caso foi imediatamente encaminhado para a equipe de investigação. A gravação de Valéria foi classificada como a principal peça da apuração que se iniciava. O arquivo de áudio gravado por Valéria foi oficialmente designado como evidência prioritária. A Polícia Civil encaminhou o material para o Departamento de Perícia Técnica do Estado. A responsabilidade pela análise foi atribuída ao engenheiro Perito Roldão, um especialista em fonética forense. Seu trabalho consistia em decodificar sons, identificar suas origens e fornecer laudos técnicos que pudessem ser utilizados em investigações e processos judiciais. O objetivo era transformar os ruídos captados pelo celular em informações concretas e utilizáveis. No laboratório, Roldão iniciou o processo de análise. O primeiro passo foi a limpeza digital do áudio. Utilizando softwares especializados, ele filtrou ruídos de fundo e interferências de baixa frequência para aumentar a nitidez dos sons principais. Em seguida, o perito isolou cada camada de som em faixas separadas. Isso permitiu que ele examinasse cada ruído individualmente, sem a sobreposição dos outros. A gravação foi dividida em 3 componentes sonoros principais: as vozes humanas, o ruído de arrasto e os cliques metálicos. A análise das vozes confirmou o que Valéria havia relatado. O choro infantil era inconfundível. A frequência e o padrão do som eram consistentes com os de uma criança pequena em estado de aflição. Os sussurros, por sua vez, eram de difícil decifração. As palavras não podiam ser distinguidas, mas a análise confirmou a presença de vozes humanas falando em tom baixo e rápido, muito próximas da fonte de gravação. O segundo componente sonoro era o ruído de arrasto. Após a amplificação, o som se revelou como um atrito metálico contínuo contra uma superfície dura, provavelmente um piso de cimento ou cerâmica. A cadência irregular do som era compatível com o movimento de correntes pesadas sendo puxadas ou deslocadas. Esta descoberta corroborava a suspeita de uma situação de confinamento forçado. O elemento mais intrigante, no entanto, era o terceiro som. Um clique metálico agudo e repetitivo. Não era o som de uma fechadura de porta comum. O perito Roldão concentrou sua análise nesse ruído específico. Ele o isolou e o reproduziu dezenas de vezes, estudando sua assinatura sônica, que é o padrão único de ondas sonoras que cada som produz. Ele comparou essa assinatura com um extenso banco de dados de sons de mecanismos de travamento. A correspondência não foi encontrada em fechaduras residenciais padrão. A experiência de Roldão o levou a uma conclusão diferente. O som tinha as características de um cadeado de haste grossa, do tipo comumente utilizado para trancar portões, porões ou depósitos. Mais especificamente, a análise da ressonância metálica indicou uma folga mecânica no mecanismo interno. O laudo técnico descreveu o som como sendo compatível com um cadeado de porão com folga de eixo. Essa folga era o que produzia o clique distintivo e ligeiramente arrastado, um detalhe que apenas um ouvido treinado e equipamento adequado poderiam identificar. O laudo do engenheiro Roldão foi a reviravolta que a investigação precisava.
A gravação de Valéria deixou de ser apenas a prova de um pedido de socorro. Ela se tornou um mapa acústico do cativeiro. A polícia agora sabia que não procurava por alguém trancado em um quarto comum. Eles procuravam por um local fechado com correntes e um cadeado específico, provavelmente antigo ou desgastado. A investigação ganhou um foco material. A pista-chave não era mais apenas um som, mas a descrição técnica de um objeto físico. Com essa informação, os investigadores poderiam direcionar suas buscas de forma muito mais precisa. Com o laudo pericial em mãos, a polícia iniciou a fase de campo da investigação. As equipes retornaram ao prédio no KM-18. O objetivo era entrevistar moradores dos apartamentos vizinhos e buscar testemunhas que pudessem ter ouvido ou visto algo relevante. O trabalho foi conduzido de forma sistemática, porta a porta, nos andares adjacentes ao apartamento do namorado de Valéria. Muitos residentes afirmaram não ter notado nada fora do comum. Outros se mostraram relutantes em falar. Durante as entrevistas, uma moradora chamada Melina forneceu informações relevantes. Ela morava no mesmo corredor e seu depoimento se alinhou com os eventos registrados por Valéria. Melina confirmou aos investigadores que ouvia barulhos frequentes vindos do apartamento vizinho, aquele que ficaria ao lado do apartamento do namorado de Val. Ela descreveu sons abafados e movimentação em horários incomuns, principalmente durante a madrugada. Segundo ela, os ruídos não eram consistentes com a rotina de um morador comum e já aconteciam há algum tempo. A polícia questionou por que os ruídos nunca haviam sido formalmente reportados à administração do condomínio ou às autoridades. A resposta de Melina foi representativa da percepção de outros moradores que, mais tarde, admitiram ter notado movimentações estranhas. Havia um medo explícito de retaliação por parte dos ocupantes do apartamento. Existia também a hesitação em se envolver em assuntos de vizinhos, uma característica comum em grandes condomínios urbanos onde a privacidade e o distanciamento são a norma. Os moradores não sabiam a natureza exata do que acontecia e preferiam não intervir. O depoimento de Melina foi fundamental. Ele forneceu a corroboração humana que a evidência técnica do áudio necessitava. A investigação agora tinha a confirmação de que os sons anormais eram um evento recorrente e localizado. O testemunho transformou a suspeita em um fato observado por terceiros, validando a denúncia de Valéria e o laudo do perito. Com essa confirmação, o foco sobre o apartamento suspeito tornou-se total, permitindo que a polícia avançasse para a próxima fase da operação. A investigação uniu as três peças principais: o áudio gravado por Valéria, o laudo técnico do perito Roldão e o depoimento da vizinha Melina. Os elementos apontavam para uma única direção e um único ponto de convergência. O foco da polícia se concentrou integralmente no namorado de Valéria. Ele era o elo comum entre a denunciante e o local exato dos acontecimentos. Sua saída do apartamento na madrugada, sob o pretexto de comprar um remédio, passou a ser vista como uma manobra suspeita, projetada para deixá-la sozinha no imóvel. Uma vigilância discreta foi estabelecida. Os movimentos do suspeito e as atividades no corredor do prédio passaram a ser monitorados. A apuração revelou que o grupo criminoso utilizava 2 apartamentos no mesmo andar. Um deles, o do namorado, servia como ponto de apoio e fachada de normalidade. O outro, o imóvel vizinho, era o local do cativeiro. A proximidade física entre os 2 apartamentos permitia que os criminosos controlassem a situação sem levantar grandes suspeitas. A reviravolta foi a confirmação da natureza do crime. A polícia descobriu que o namorado de Valéria era parte de uma organização que mantinha 2 mulheres e uma criança em cárcere privado. O apartamento vizinho, de onde vinham os sons, era a prisão deles. As batidas na porta que Valéria ouviu
Eram, de fato, um pedido de socorro de uma das vítimas, que percebeu a presença de outra pessoa no apartamento ao lado. A investigação concluiu que a presença de Valéria no apartamento naquela noite não foi acidental. Ela estava sendo avaliada pelo grupo. Seu destino era se tornar a próxima vítima, a ser transferida para o cativeiro vizinho no momento apropriado. A visita era um estágio final de observação antes de seu próprio sequestro. O pedido de socorro que ela ouviu na porta não era para ela, mas um aviso do que a esperava. Sua decisão de gravar o áudio e procurar a polícia interrompeu o plano dos criminosos. Com a investigação direcionada para o namorado de Valéria e o apartamento vizinho, a polícia precisava de provas materiais para justificar uma intervenção. O testemunho e o áudio eram fortes, mas a obtenção de um mandado para a entrada forçada exigia evidências concretas que ligassem o suspeito diretamente ao cativeiro. A fase seguinte da apuração concentrou-se em duas frentes: comunicação e perícia forense. A primeira ação foi obter os registros de comunicação do principal suspeito. Por meio de uma ordem judicial, os investigadores conseguiram acesso às mensagens de texto trocadas pelo namorado de Valéria nos dias que antecederam a denúncia. A análise do conteúdo revelou um sistema de vigilância organizado e metódico. As mensagens não deixavam dúvidas sobre a existência de um esquema criminoso em operação. O conteúdo era explícito. Havia instruções claras sobre trocas de turno para a guarda do cativeiro. Mensagens como "sua vez começa às 3 da manhã" e "não se atrase para a rendição" eram trocadas com outros números. O planejamento era detalhado, incluindo ordens para levar comida e água em horários específicos e para manter silêncio absoluto durante a movimentação no corredor. A comunicação provava que o crime não era obra de uma única pessoa, mas de um grupo coordenado que seguia uma rotina para manter as vítimas sob controle contínuo, 24 horas por dia. A segunda frente de provas foi a perícia técnica no local. Uma equipe forense foi enviada ao prédio com a tarefa de coletar evidências físicas de forma discreta. O foco era a porta do apartamento identificado como o cativeiro. Os peritos concentraram-se nos ferrolhos externos, na maçaneta e em qualquer ponto de contato que pudesse reter impressões digitais. O trabalho foi executado com precisão para não alertar os criminosos. O resultado da perícia foi conclusivo. Fragmentos de impressões digitais foram recuperados da superfície metálica dos ferrolhos. Após o processamento em laboratório, as digitais foram comparadas com os registros no banco de dados da polícia e com as amostras coletadas do suspeito. A correspondência foi positiva. As impressões digitais encontradas nos ferrolhos do cativeiro pertenciam ao namorado de Valéria. Esta era a prova irrefutável que a investigação necessitava. Era a ligação física entre o suspeito e o local do crime. As digitais provavam que ele não apenas tinha conhecimento da situação, mas que participava ativamente dela, manipulando as trancas que mantinham as vítimas aprisionadas. Qualquer alegação de ignorância ou não envolvimento estava agora invalidada por evidência científica. As provas se encaixavam perfeitamente. As mensagens de texto demonstravam a premeditação e a organização do grupo. As impressões digitais forneciam a prova da execução, colocando o principal suspeito na cena do crime. O áudio gravado por Valéria, com o som do cadeado e o choro infantil, era a confirmação sonora de tudo o que as outras evidências indicavam. O conjunto probatório era sólido e completo. A polícia tinha agora elementos suficientes para agir com a força da lei. O próximo passo era apresentar o dossiê ao Poder Judiciário e solicitar os mandados de busca, apreensão e prisão. A operação de resgate estava pronta para ser deflagrada. No dia 4 de julho de 2014, com os mandados judiciais emitidos, a Polícia Civil autorizou a operação de resgate.
O comando da ação foi entregue ao sargento Lourenço, um oficial com experiência em operações táticas de alto risco. Ele coordenou a equipe responsável pela invasão ao apartamento identificado como o cativeiro. O plano foi elaborado para ser rápido e minimizar os riscos para as vítimas e para os agentes envolvidos. A estratégia baseava-se na surpresa e na velocidade. A operação foi deflagrada nas primeiras horas da manhã, um horário escolhido para pegar os criminosos desprevenidos. As equipes chegaram ao condomínio no KM-18 e estabeleceram um perímetro de segurança discreto, bloqueando possíveis rotas de fuga. O acesso ao andar do cativeiro foi feito em silêncio, sem alertar outros moradores. Cada agente tinha uma função específica, definida previamente durante o planejamento. Posicionados em frente à porta do apartamento suspeito, o sargento Lourenço deu a ordem de entrada. A equipe utilizou um ariete para forçar a fechadura. A invasão foi imediata e coordenada. Os policiais entraram no imóvel de forma rápida, dominando o ambiente em segundos. No interior, os agentes encontraram 2 mulheres e uma criança. As vítimas estavam confinadas em um dos cômodos do apartamento, que era mantido trancado. O local apresentava condições precárias de higiene e ventilação. Os policiais renderam os criminosos que estavam no apartamento no momento da invasão. Eles foram imobilizados e detidos sem que houvesse troca de tiros ou feridos. As vítimas foram imediatamente retiradas do local e receberam os primeiros atendimentos de equipes de apoio que aguardavam do lado de fora. A operação foi concluída com sucesso. O cativeiro foi desmantelado e todas as vítimas foram libertadas em segurança. O namorado de Valéria e os outros membros do grupo foram detidos no local e em endereços subsequentes, conforme a investigação avançava. O namorado de Valéria e os outros membros do grupo foram presos em flagrante durante a operação. Conduzidos à delegacia, eles foram formalmente indiciados por um conjunto de crimes graves. As acusações oficiais incluíam sequestro, tortura e tráfico de pessoas. A investigação reuniu as provas materiais e testemunhais para sustentar o processo judicial que se seguiria. A fase de resgate havia terminado e a fase de responsabilização criminal havia começado. Enquanto os suspeitos eram processados pelo sistema legal, as vítimas resgatadas foram encaminhadas para atendimento médico e submetidas a exames forenses completos. Esses procedimentos eram essenciais para documentar legalmente o estado físico e psicológico em que foram encontradas. Médicos legistas e peritos realizaram uma avaliação detalhada, buscando evidências que comprovassem as condições do cárcere. Os laudos médicos confirmaram as piores suspeitas da investigação. Os exames revelaram que as 2 mulheres e a criança apresentavam sinais de desnutrição, desidratação e lesões consistentes com o uso de amarras por longos períodos. Foram documentadas escoriações, hematomas e marcas nos pulsos e tornozelos. O estado de saúde geral das vítimas era precário, indicando privação de cuidados básicos e confinamento em um ambiente insalubre. As conclusões dos exames forenses se tornaram provas materiais irrefutáveis no processo contra os acusados. Elas corroboravam não apenas os depoimentos das vítimas, mas também a natureza dos sons captados no áudio de Valéria, como o arrastar de correntes. A evidência científica eliminou qualquer possibilidade de defesa baseada na negação das condições desumanas do cativeiro. Com os laudos periciais anexados ao inquérito, o caso contra o grupo estava legalmente selado. A notícia do resgate das 3 vítimas se espalhou rapidamente pelo condomínio do KM-18. O caso gerou um debate imediato entre os moradores. A revelação de que um cativeiro funcionava em um dos apartamentos sem que ninguém tivesse intervindo expôs uma falha na segurança coletiva do prédio. O silêncio, que antes era a norma,
foi quebrado. Moradores que anteriormente haviam evitado o assunto passaram a discutir abertamente o que aconteceu. Durante a investigação e em conversas com a imprensa, muitos vizinhos admitiram ter notado movimentação atípica no apartamento. No entanto, o medo de retaliação foi o principal motivo para a falta de denúncias formais. A hesitação em se envolver nos assuntos de outros moradores também contribuiu para a inércia. A percepção era de que intervir poderia trazer problemas pessoais, uma crença que paralisou a ação da comunidade. Com a dimensão do crime exposta, a atenção se voltou para a responsabilidade da administradora do condomínio. Surgiram críticas diretas sobre a gestão da segurança. Foi revelado que queixas genéricas sobre barulhos e atividades em horários incomuns já haviam sido feitas por alguns moradores no passado. Essas reclamações, no entanto, não foram investigadas com a devida seriedade pela administração, sendo tratadas como desentendimentos comuns entre vizinhos. A administradora foi acusada de negligência por não ter criado um protocolo para apurar relatos de atividades suspeitas. A repercussão do caso provocou uma mudança concreta. A tragédia serviu como um catalisador para a ação comunitária. Síndicos e associações de moradores, não apenas do prédio, mas de toda a região de Osasco, iniciaram um movimento. O objetivo era criar mecanismos seguros para que denúncias pudessem ser feitas sem que o denunciante precisasse se identificar. A principal barreira a ser superada era o medo. Como resultado direto, foram criadas e divulgadas campanhas de conscientização. Novos canais de comunicação anônimos foram implementados em diversos condomínios do bairro. Foram instaladas caixas de sugestões seguras e estabelecidas linhas telefônicas diretas e endereços de e-mail específicos para reportar atividades suspeitas à segurança ou ao conselho do condomínio. O caso de Valéria Santos não apenas resultou na libertação das vítimas, mas deixou um legado duradouro na forma como a comunidade passou a zelar por sua própria segurança. O silêncio foi substituído por uma nova cultura de vigilância e responsabilidade compartilhada. O caso foi resolvido pela ação de Valéria Santos. Ela ouviu um pedido de ajuda e escolheu não o ignorar. Sua decisão de gravar os sons com o celular foi o ponto de partida para toda a investigação. Sem o arquivo de áudio, não haveria laudo pericial. Sem o laudo, a polícia não teria a pista-chave sobre o cadeado e as correntes. A coragem de Valéria em apresentar a prova na delegacia, incentivada por sua mãe, foi o que moveu o sistema de justiça. A ação de uma única pessoa, baseada na percepção de que algo estava errado, foi suficiente para desmantelar uma operação criminosa complexa. O resultado direto de sua atitude foi a libertação de 3 pessoas. 2 mulheres e uma criança foram retiradas do cativeiro e tiveram a chance de recomeçar. A intervenção de Valéria impediu que ela mesma se tornasse a próxima vítima, um plano que a investigação confirmou estar em andamento. Sua história demonstra como a atenção aos sons e eventos do ambiente ao redor pode ter consequências decisivas. Ela não era uma investigadora ou uma policial, mas sua conduta foi fundamental para o sucesso da operação. O caso deixa uma pergunta central: quantos pedidos de ajuda se perdem na madrugada? Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.